Levítico capítulo 25, nós avançamos um pouco nas questões de que também já haviam sido tratadas em reflexões em livros anteriores aqui ao Levítico, mas basicamente nós começamos com o ano do descanso e o ano do jubileu, que era aquele período, né, onde a terra também deveria descansar. A cada 7º ano a terra deveria ter uma pausa, né, do seu trabalho, de fazer nenhum tipo de atividade agrícola, ou seja, até a terra deveria ter um tipo de descanso para que o solo pudesse ser recuperado também, enfim. Mas que também isso agradava ao Senhor, e da mesma forma, né, o ano do jubileu, que era aquele ano como se fosse um ano de libertação. Tá? As regras eram as mesmas das questões do ano aqui do descanso, né, que Deus havia estabelecido, mas é muito interessante também ver que aqueles israelitas que porventura tivessem vendido a si mesmos para trabalhar como escravos para outros israelitas deveriam ser libertados. E isso é muito interessante porque quando você lê esse capítulo você percebe que a tratativa aqui refere-se entre israelitas e israelitas. Então havia situações de desigualdade entre o povo de Israel. Obviamente que aqui nós não estamos falando de escravos de outras nações, até porque até esse momento escravos de outras nações não eram proibidos. Mas havia ali uma questão que se chamava, e que você vai ler nesse capítulo, sobre as leis de resgate. O que é isso? Se um israelita estivesse trabalhando e o outro também, e um desses ficasse com menos força para trabalhar e ficasse pobre, para que ele pudesse se manter, ele poderia vender-se a si mesmo para outro israelita como escravo. E aqui existe também a orientação de Deus que dizia que não se tratasse esse israelita que empobreceu como escravo, porque a lei era para eles, então era entre israelita e israelita. E o que Deus aqui recomenda é que ele fosse tratado como alguém que fosse um empregado, um diarista, mas não como escravo. Então isso é bem interessante, que a forma que o povo de Israel deveria lidar com essas questões entre si era sim diferente de como esse povo olhava para outras nações do mundo. Então isso é muito bom. E também aqui garantia a esse israelita que tivesse porventura se vendido por causa de dívidas, por causa de buscar uma situação de sustento, não estava conseguindo, estava pobre e não conseguia mais sustentar, e ele tivesse sido vendido a si mesmo como escravo para outro israelita, a família desse que se vendeu tinha o direito de ir lá e pagar por esse resgate. Isso é muito interessante, ou seja, a escravidão que essas pessoas se colocavam, às vezes por circunstâncias de força maior, não era uma coisa definitiva entre o povo de Israel. Isso é muito importante ressaltar. Então, quando você lê aqui o capítulo 25 de Levítico, você vai encontrar essas questões, e você também vai ver que existia a lei em favor dos pobres e lei também em favor aos resgates e dos escravos, né, evidentemente. Mas vou te dar um exemplo aqui no versículo 44, né? Quanto aos escravos que vocês tiverem virão de nações que estão ao redor de vocês, delas vocês comprarão escravos e escravas. Então, muito claramente, entre o povo da aliança de Deus, havia uma tratativa diferente entre eles com o resto do mundo. Isso é muito claro e é muito importante de pensarmos, porque isso também aponta mais uma vez, né, não quero ser repetitivo aqui na argumentação, mas aponta mais uma vez, o povo de Deus tinha um comportamento diferente, quer seja com as pessoas do mundo, quer seja entre si, e este comportamento que era Deus que delimitava, colocava em evidência a aliança deste povo para com Deus. Então é um capítulo maravilhoso que eu considero como extremamente relevante, porque ele dá com clareza de detalhes todas as questões, como que deve ser o ano do descanso, quais são as tratativas do ano do jubileu, se alguém tiver com alguma dificuldade financeira e quiser se vender como escravo, não é proibido, mas existem direitos que devem ser assegurados, quer seja escravo, quer seja pelo direito do resgate, enfim. Deus, ele sempre foi claríssimo e justo na sua lei, inclusive quando ele delimitava esses direitos e essas questões entre o povo de Israel.